o nome santo do Senhor nesta tarde de hoje, pelas trilhas sonoras da Rádio Gael e, obviamente, desejar a todos os irmãos uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, porque nós somos o que a palavra diz que nós somos. Então, eu creio neste projeto, creio neste milagre, creio que o Senhor tem grandes coisas para falar conosco nesta tarde, através das trilhas sonoras da rádio, e todos vocês que estão nos ouvindo agora, neste momento, que sejam ricamente abençoados pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que faz morada, que nos usa como canal de bênçãos para que nós possamos estar falando o nome do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, as pessoas não sabem o que eu tenho passado, mas o Senhor, Ele sabe todas as suas aflições, tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, tudo que você tem tido ao seu coração, todas as aflições e tribulações, porque Deus é fiel para cumprir. E Ele não, em hipótese alguma, vai nos abandonar. Vai nos abandonar. Então, vocês sintam-se abraçados e saibam que a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Jamais voltará vazia. Então, é importante que vocês possam ter esse entendimento da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é a nossa bússola. Esta palavra é a palavra que traz para os corações a todos vocês que nos ouvem hoje também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram da Rádio Gael. Nós estamos aqui. Este programa é um programa que eu e minha esposa, minha amada esposa, nós fazemos juntos, mas é sabedor e é sabido por todos, a qual nós estamos passando por um momento que não é fácil, porém as coisas que nós temos no nosso íntimo e que nós estamos passando, Deus conhece, assim como conhece a de vocês. Então, tudo que o Senhor faz, Ele se responsabiliza, porque Deus é bom o tempo todo. Então, tudo tem seu tempo. E você, bem como a palavra do Senhor vem dizer, dai graças a tudo. Dai graças em tudo. Tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, sintam-se abraçados nesta tarde de hoje, pelo poder do Espírito Santo, a unção depositada em nossas vidas, para que nós possamos estar ministrando a palavra de uma forma que o Senhor vem nos direcionar e nos trazer para todo e sempre, porque a palavra do Senhor diz, lá em 1 Samuel, nos capítulos que nós vamos ver agora aqui, assim como quando Davi, no capítulo 16, Deus manda Samuel ungir Davi rei. Quero tecer algumas coisas e a esse tempo, Davi já nem sabia, porque ele era um pastor de ovelhas e era aquele menino franzino, aquele menino que estava sem nem saber, sabia que estava acontecendo uma guerra,
entre o povo de Israel, liderados pelo rei Saul, que foi o próprio Deus. Então, Deus, ele quando unge alguém em meio a tudo, ele lhe dá a responsabilidade de fazer algo. Então, ele capacita você, porém, você tem que tomar conta e cuidar do que Deus lhe deu. Então, se Deus lhe deu aquilo para que você tomasse conta e era uma obra do Senhor, então você precisa tomar conta da obra do Senhor. Então, é toda uma responsabilidade que você tem com isso. Então, ele se responsabiliza. Só que Saul, ele teve alguns sentimentos errôneos, e que são sentimentos que não são de Deus, que não provêm do Senhor. São sentimentos malignos, e que ali ele não estava mais com o Espírito Santo habitando nele de uma forma, porque o Espírito se afastou dele, Deus ali já havia é, colocado outra pessoa no lugar dele, que seria Davi. Você vai ver no capítulo 13, você vai ver que você vai ver que você vai ver que Deus, ele tem, Saul é rei, mas Deus já tinha Davi já, então mesmo antes que Davi soubesse, Deus já sabia que ele seria. Então assim, no livro de Samuel você vai ver que existe uma guerra, né, entre os israelitas e os filisteus, e nessa guerra Deus, no capítulo 13 eu estou, mas no capítulo 16 à frente, já se tratava de Samuel ungir Davi como rei. Então, o próprio Deus manda Samuel ungir Davi. Ungir Davi. Porque enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Então não é o cargo, não é a forma, não é a posição que você ocupa que ele diz quem você é. Não é isso. É por isso que eu estou dizendo isso. Enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Então, a intimidade com Deus é que sempre valerá mais que qualquer cargo ou posição que você tenha ocupando, seja onde for, na igreja, no seu o que for, principalmente quando nós estamos tratando do que é do Senhor. Então, o que é do Senhor tem que ser tratado de maneira sobrenatural e não no natural. Então, Davi, perseguido por Saul, ele, em meio àquilo tudo que foi levar uma marmita, umas quentinhas, né? Para os homens que estavam guerreando. E ali havia aquela guerra e o gigante com um menino, mas já ungido, que ele foi ungido por 3 vezes, mas ali pastoreava suas ovelhas e não sabia que enfrentar, mas Deus já sabia o que ia acontecer. Então ele foi e derrotou e venceu aquela batalha, aquela guerra, aquele gigante. E isso, para nós, é glorioso, porque Deus já sabe cada passo que nós vamos dar, mesmo que nós não saibamos
que foi o que aconteceu com Davi. Mas aquilo gerou em Saul a inveja. Gerou em Saul a perseguição. Gerou em Saul o incômodo. E esse incômodo causou nele algo que é o que nós vemos hoje. O que nós vemos hoje são coisas que as pessoas, os homens fazem e eles não percebem. Porque em meio a tudo que nós vivemos hoje, estamos vendo as pessoas, agora a partir da quarta-feira de cinzas, depois de terem pulado, gritado e feito e visto coisas no mundo aí, como nós vimos, um homem que vai, e quem sou eu, mas eu posso falar, não posso julgar, mas posso falar porque está na Bíblia, está na palavra. Ele vai representar nosso Senhor Jesus Cristo em uma atuação. E ontem, salvo engano, ou foi anteontem, estava representando Satanás num desfile de passarela que é altamente demoníaco, que é e não provém do Senhor. É uma festa da carne. E nessa festa são feitos rituais onde antecedem as coisas para que sejam feitas oferendas aos demônios e deuses. Mas o Senhor, ele é justo e fiel. Então, nesta guerra, pelejará o Senhor por você e por mim, porque há de se convir que nós, em hipótese alguma, vamos admitir que algo neste sentido seja feito. Porque o Senhor, ele continua sendo, para a honra e glória do Senhor, aleluia, glória a Deus, o mesmo. O mesmo. E por ele ser o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele cuida dos seus. E nesta tarde de hoje, eu queria dizer a vocês, meus amados irmãos e irmãs, que vocês estejam ligados com o céu, porque o Senhor, ele está voltando. Ele vem buscar a sua noiva. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vocês tenham esse entendimento, porque a palavra ela garante que quem está em Deus tenha certeza que o Senhor não abandonará. Mas também tenha em mente que nunca vai ser na força do seu braço, mas sempre na perseverança do seu joelho. E o seu joelho, ele é a sua arma. O seu coração, ele precisa estar limpo. Limpo para que você possa entender que quando você tem um coração limpo, você é alcançado pela misericórdia e pelos poderes de Deus. Porque Deus, ele disponibilizou já aquilo que habita em mim. Então, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, quando eu estou pulando, quando eu falo em línguas, quando eu estou correndo de alegria,
eu me sinto honrado, porque são dons do Espírito, e esses dons do Espírito, eles vivem em mim, eles vivem em você. Deus não honra as conquistas. Deus honra a nossa obediência. Então, quando somos obedientes ao Senhor, Ele nos honra de tal maneira que nós vamos viver da provisão dEle. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Vários homens da Bíblia foram segundo o coração de Deus, bem como Davi, ungido, mas perseguido. Jacó era trapaceiro, Pedro era genioso, Davi também pecou, foi infiel, Noé se embriagou, Jonas desobedeceu a Deus, Paulo foi um assassino, Gideão estava inseguro, Marta estava angustiada, Tomé era incrédulo e ateu, Sara era impaciente. Então, são muitas das coisas que nós temos que ver que Deus quer te lembrar que em meio a tudo, você, com certeza você vai ter e não pode se esquecer das coisas que ficam para trás. Esqueçam-se das coisas que ficam para trás e avancem para as que estão diante de você. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, Paulo vem a dizer isso, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Então, Filipenses, ele é um livro que ele, sem sombra de dúvidas, ele nos dá a garantia das coisas. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter esse entendimento. Que as coisas terrenas que não vêm do Espírito de Deus, elas precisam ser dirigidas. Então você precisa entregar, confiar, aceitar e agradecer, porque fé é saber que tudo é possível quando o Senhor faz se tornar possível. Né? Porque só o Senhor pode trazer as coisas impossíveis serem possíveis. Só o Senhor pode fazer. Então, se nós cremos que o Senhor ele é fiel para cumprir, como ele cumpriu com Davi, então ele tirou o reinado de Saul, o próprio Samuel falou para ele. E em nenhum momento se viu Saul querer ser rei. Ele era capitão e queria usar daquela armadura para, com a força do seu braço e fora do sobrenatural de Deus, capitanear um reino que não era dele, era do Senhor, o povo era de Deus. Então Jesus Cristo, ele nos ensinou que primeiro, Deus nos ensina que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus e o resto nos será acrescentado. Mas não entenda esse resto como miséria. Não é o resto de algo que você não quer mais, ou que alguém não queira mais, ou pouca coisa. Ele nos fez uma promessa das suas bênçãos. Ele nos deixou uma promessa. E nesta promessa,
a um longo prazo, ou na hora que ele permite, se chama vida eterna. Mas para se ter a vida eterna, precisa ter uma comunhão com o Senhor. Precisa usar e ter um caminho reto para que se você obtenha e tenha uma firme e constante vitória. E tudo onde você colocar a mão, quando você está firme e constante com Deus, em nome de Jesus, será bendito. Bendito o nome do Senhor, porque tudo é dele, tudo é para ele. Então a honra e a glória é do Senhor. Comereis o melhor desta terra. Então, irmãos, entendam que a prosperidade de Deus é um benefício nosso, direito dado por Ele. Direito dado por Ele. Então, se Deus lhe deu o direito, quem vai tirar? Aí só o livre-arbítrio. Aí nós entramos no livre-arbítrio. Então, se Deus lhe dá o direito para que a gente use enquanto estivermos aqui na Terra, para que sejamos um exemplo do que Deus fez, assim seu próprio Filho se fez homem, e nós sermos a semelhança dele. Então, o segredo, que já não é mais segredo, porque temos a bússola chamada Bíblia, que um dos maiores profetas e escritores, escritor e pastor e Billy Graham, como bem conhecemos, diz a Bíblia é o livro atemporal, atual, porque em meio a você ver tudo que está acontecendo hoje, tudo que vai acontecer amanhã, tudo que já aconteceu, seja ele qual jornal publicar, ou seja qual for a notícia que você receba no dia de hoje, a palavra já tem. E aí, às vezes, as pessoas se surpreendem, mas porque não tem a leitura desta palavra. Porque se você lê o jornal de amanhã, vai estar uma notícia que já está aqui hoje, nesta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então vocês precisam ser exemplo e ver que o segredo de vivermos comendo o melhor desta terra é ter um compromisso com o Senhor. E ter um compromisso com o Senhor não é você estar num dia de domingo num culto apenas. A palavra, ela fala de várias coisas e da intimidade que você tem com tem com Deus no seu secreto, no seu quarto de guerra. É lá que você e Deus, vocês vão ter uma intimidade poderosa, onde ninguém precisa ver, só você e o Senhor. Porque a palavra diz que você não pode fazer coisas para que as pessoas vejam, para que alguém ali esteja vendo você e achando que você está fazendo aquilo, ou que você é algo por conta daquilo que você está fazendo. Não, você tem que fazer do seu quarto um quarto de guerra, uma batalha sobrenatural, para que o Senhor, ele venha
a entender e a lhe favorecer, porque o favor é de Deus, não é seu. Você não está, Deus não precisa do seu favor. Somos nós que precisamos do favor de Deus. Então, seja Deus o seu motivo de orgulho e satisfação extrema. Conheçam mais e glorie-se disso. Você tem que estar se gloriando nisto, porque Deus é fiel. Aleluia. Então você precisa orar no seu quarto de guerra e expressar gratidão a Ele, louvor, glorificar, bendizer o santo nome do Senhor, a pessoa certa. Lá no livro de Gálatas 6,14, a palavra de Deus vem dizer isso. Que você precisa orar e expressar gratidão, louvor e glorificação à pessoa, a Jesus Cristo. A sua força, sabedoria e riqueza podem ser coisas boas. Mas não devem ser o primeiro lugar na sua vida. Não devem estar em primeiro lugar na sua vida. Lembre-se que tudo que é de bom que você tem veio das mãos de Deus. Então seja grato, meu amado e minha amada irmã. Seja grato. Então, digam comigo, orem comigo, Senhor, Tu és o único digno de todas as coisas. Porque dele e para ele são todas as coisas. Então, assim diz o Senhor nesta tarde de hoje. Assim diz o Senhor nesta tarde de hoje. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se e glorie-se nisto que acabei de falar. Em nosso Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor. Compreendam e conheçam. Porque o Senhor diz, eu sou o Senhor. E ajo com lealdade, porque Deus é leal. Deus é fiel. Ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Olhe, Deus sentado no seu trono e lhe dizendo, eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Assim diz o Senhor. Olhe o que Deus se agrada, e não o que o homem se agrada. Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo? Então, a gente às vezes está passando por momentos de tribulações, mas precisamos entender que existe um momento de espera e que Deus está no controle de todas as coisas. Abraão esperou ali anos pela promessa de um filho. Entendem? Então, se o pai da fé, que tinha contato com o Senhor, assim como você pela graça, hoje também tem, Abraão esperou anos pela promessa de um filho, José suportou injustiças antes de chegar ao governo do Egito, porque José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Davi enfrentou as perseguições de se tornar rei, porque Saul, atormentado por um espírito maligno, o perseguia. E a palavra vem dizer, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que Saul é atormentado por um espírito maligno, como eu acabei de falar. E aí a palavra vem dizer, e o Espírito do Senhor retirou-se de Saul.
Aleluia! Porque o Espírito de Deus não habita onde há o maligno. E assombrava um espírito mau. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E o Espírito do Senhor retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Porque Saul vivia perseguindo Davi, atormentado, porque o Espírito Santo se afastou dele. É muito forte, meus irmãos, essa palavra. Então, temos que entender que até aqui no versículo 15 vem dizer, então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau te assombra. No 16, diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. O que é que vocês entendem disso, meus irmãos? Meus amados e amados irmãos. Então disse Saul a seus servos, buscai, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Para vocês entenderem, Davi, quando tocava a harpa, quando Saul estava atormentado, Saul se tranquilizava, se acalmava. É forte. Mas vocês sabiam que aquelas cordas da harpa de Davi, elas eram feitas com pele do cordeiro. Ah, vocês não entenderam, não. Vamos lá. Davi era chamado a tocar a harpa para Saul porque ele estava atormentado. Mas a harpa que Davi tocava, ela era feita, suas cordas, com a pele de cordeiro. Então, entendam que para Saul parar de ficar atormentado, ouvindo o dedilhar de Davi, as cordas do cordeiro, ele se tranquilizava. Então, era o poder que havia na harpa, dedilhada por Davi, homem segundo o coração de Deus, que acalmava o tormento de Saul, que perseguia o próprio Davi. Então, há de se entender o poder que habitava naquele momento. O poder daquelas cordas do cordeiro, feita do cordeiro. Então, como é feliz aquele que espera no Senhor. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Davi, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Porque cuja esperança, assim como está no Salmo 146, versículo 5, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus.
Então, esperar no Senhor nem sempre é fácil, mas é a melhor decisão que podemos tomar. O mundo nos pressiona a buscar respostas imediatas, mas nós temos que entender que precisamos respirar novos ares, mudar de lugar, de ambiente. Deus sabe quando e como nos movimentar, mas isso só fará sentido se antes houver uma mudança minha e sua diante de nosso Senhor, diante do Todo-Poderoso e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que habita em mim e em você. Então nós temos que ter esse entendimento e mudar o nosso assento no ônibus, ou no carro, ou no trabalho, ou por onde você mudar a sua vista, é necessário mudar de dentro para fora. De dentro para fora. Quando Deus busca nos transicionar para um novo tempo, é porque Ele quer mudar algo em nós. Glória a Deus, aleluia. Se Deus está querendo, se Deus quer lhe dar, se Deus quer fazer, se Deus enviou seu único filho, único e suficiente Salvador, para lhe dar o que você precisa, lhe transicionar para um novo tempo, é porque Ele quer mudar algo em nós, algo em você, algo em mim. Porque quando eu falo para você, eu estou falando para mim também. Então, o que é para mim também é bom para vocês. O que é bom para vocês é bom para mim, porque é de Deus. É um ser supremo, soberano sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Deus é bom em todos os momentos, até quando as coisas não saem como você planeja. Até quando as coisas não saem como eu planejo. Ele é bom quando não entendo o porquê de certos acontecimentos. Tem coisas que nós não queríamos estar vivendo, mas estamos vivendo e passando. Mas estamos passando por um deserto, mas é com o Senhor. Porque sem Ele você não vai conseguir atravessar, meu amado e minha amada. Vocês que nos acompanham, vocês que estão ouvindo essa ministração, essa palavra vinda do céu para vocês, através das trilhas sonoras da Rádio Gael. Então receba em nome de Jesus que Ele é bom quando não entende, você não entende porquê de certos acontecimentos. Quando a vida parece confusa, mas também Deus, Ele também, quando tudo se ajeita pela mão dele, não pela força do seu braço, Ele vai lá e te surpreende. Ele vai lá e te dá a força que você precisa. Deus é bom também nos momentos de desânimo, porque a própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele é bom, a resposta que espera, ela pode ser demorada, mas é no tempo dele, mas também quando ele chega de maneira inesperada e nos surpreende. Deus é bom o tempo todo, nas alegrias e nas dificuldades. Quando Saul estava perseguindo Davi, que ele conseguiu fugir e escapar, porque ele foge de Saul, ele escapa de Saul. E quando ele escapa, o que ele imagina, o que ele pensa, para onde eu vou? Então ele vai para um lugar na mente dele, o que vem à mente dele, primeiramente, é Samuel. E ele foi a Samuel. E ele foi a Samuel. E quando ele chega até onde Samuel está,
num lugar de adoração, num lugar de louvor, num lugar de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas coisas espirituais, sobrenaturais do Senhor, onde o Espírito Santo ali estava, onde o próprio Deus se encontrava. Davi foge e escapa para esse lugar. Então, quando Davi chega lá, ele tem esse escape. Um escape que é valoroso, porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, atormentado. Então Davi, ele foge, e não é fácil você fugir, porque Davi venceu Golias pela mão protetora do Senhor que estava com ele. E ele poderia vencer Saul. Ele era ungido. Deus estava com ele. Ele era segundo o coração de Deus. Mas por que Davi não fez isso? E aí você pode estar me perguntando nesse momento, ou a se perguntar, por que Davi teve todas as honrarias? Porque as pessoas cantavam que Saul derrotou seus milhões, mas com Davi era Davi derrotou seus 10 milhões. Então, o povo ali já reconhecia Davi. E isso tornou o tormento, a inveja, a perseguição de Saul a Davi. E quando Davi foge para o monte, que é ali onde está Samuel, com vários profetas, pregando e ministrando para vários profetas, onde o Espírito tinha disponibilidade, Saul manda que uma equipe de guerreiros, e aí eu volto a dizer por que Davi não derrotou Saul, não matou Saul, porque várias oportunidades ele teve, diante de ter derrotado Golias e diante de ser segundo o coração de Deus, porque você não vai descer o nível. Você não vai descer o nível. Você não vai. Quem ungiu Saul foi Deus. Então Davi entendia que ele não podia tocar em alguém que fosse ungido por Deus, e ele não ia descer aquele nível, porque ia chegar o quê? Problemas, contenda, divisões. Então Davi preferiu. Então muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, meus amados e minhas amadas, é necessário que a gente possa se retirar. Muitas das vezes nós nos retiramos para dar lugar ao que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Então não era de Deus e não provinha de Deus que Davi fizesse nada com Saul. Ele preferiu fugir. Então fuja dos seus inimigos. Fuja, entregue nas mãos do Senhor. Se esconda, escape. É isso que Deus tem dito nesta palavra de hoje.
escape, fuja. E quando Saul descobre onde Davi está, naquele monte, Saul, ele não vai lá, mas ele manda uma equipe de soldados irem até lá e trazerem Davi de volta. E já se imagina que, se conseguissem trazer Davi de volta, o que vocês imaginam? Então, os soldados vão, mas ao chegarem a um ambiente totalmente sobrenatural e espiritual, onde Davi estava com Samuel e os profetas, o que é que acontece? O Espírito. E ali acontece o que algumas pessoas deveriam fazer. E ali o Espírito Santo toma conta. E aí falam em línguas, e aí marcham, e aí dançam, e aí, mas, eu sempre gosto de usar essa palavra, mas diga assim, um retorna para Saul. Retorna para Saul. Porque um tinha que retornar para dizer ao rei Saul. Alguém tinha que retornar. E aí, nesse retorno, alguém desce ao nível de Saul, porque Davi está lá em cima. Ele está em cima e não desceu ao nível de Saul. Ele escapou, ele fugiu. Pois o Senhor não desampara o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-nos o que é bom. Então, quando aquele homem retorna para Saul, o que acontece? Diz Saul, não teve jeito. Eles foram tomados. Saul, como rei, chama a segunda equipe, a segunda guarda, os segundos homens, a segunda guarnição, outra equipe, para que voltassem lá e trouxessem Davi. Mas eles foram. Chegando lá, no alto, onde Davi não desceu para o nível de Saul, mas lá estavam todos a louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. A outra equipe chega também ao local. E ao chegar lá, o Espírito, mais uma vez, de Deus, mais uma vez, toma aqueles homens e eles começam a falar em línguas, a orar, a bendizer, a glorificar, a cair na marcha. Eles começam a agir. E isso é glorioso, porque você tem que dar o lugar. E se você não der, o Espírito pode lhe tomar aí mesmo onde você está. Porque é o Espírito Santo de Deus que habita. É o Espírito Santo de Deus que controla. E naquela ocasião, a proteção era para que um justo não fosse atingido. E mais retorna.
Então, quando mais um retorna a Saul, ele, mais uma vez, ele, tomado pela parte que não provém do Senhor, ele, mais uma vez, ele se ira, né? Porque ele é tomado pelo tormento, e o tormento ele deve lhe causar um sentimento negativo, obviamente de espírito maligno, atormentado, de que não provém do Senhor. Então, ele mais uma vez, ele retoma aquele patamar de que não estava conseguindo trazer Davi de volta. E como ele não estava conseguindo trazer Davi de volta, ele próprio, para não prolongar muito, e depois vocês vão ler no livro de Samuel, vocês podem ler e ver na palavra, que quando Saul tenta ir até o nível de Davi, porque Saul está no nível baixo e Davi não ia descer para o nível dele, Davi subiu para outro nível. Antes que Saul chegasse lá, porque os guardas, as equipes, as guarnições ou os homens que Saul mandou ir buscar Davi, conseguiram chegar até lá, mas foram tomados pelo Espírito. E quando eles são tomados pelo Espírito, um volta para avisar. Mas a Saul depois, ele diz, não, ninguém consegue, então eu vou. Eu vou buscar Davi. Então, quando Davi está lá, com Samuel e com os homens, e aí já com os soldados, com tomados, enfim, antes que Saul chegasse lá, ao nível de Saul, e o que eu estou querendo dizer com essa palavra é que vocês precisam elevar o nível e não descer para o nível das pessoas que lhe perseguem, e não descer para o nível das pessoas que não querem que você tome conta do seu ministério, e não descer para o nível das pessoas que contendem contra você. Foi o que Davi fez, segundo o coração de Deus. Ele elevou o nível, ele subiu para o profeta Samuel, para onde ele estava, para o monte no qual ele se encontrava, para o local onde habitava a presença do Senhor, e não deixou que aquilo fosse tomado pela ira e pela raiva, e não conteve, mas ele fugiu, ele escapou para poder que o poder de Deus operasse naquela situação. E antes que Saul chegasse lá, Deus em si foi até ele. Foi até ele. Os outros conseguiram chegar lá no monte, mas eles não conseguiram chegar no monte. Mas Saul não conseguiu chegar no monte. O Espírito foi até ele e tomou ele lá mesmo no meio do caminho, e ele saiu tomado já pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí ele já não conseguia mais chegar nem no local, porque Deus, ele é assim, ele vai por você, é ele que peleja por você, é ele que faz por você, é ele que trabalha por você. Quando você está nele, ele está com você. Quando você faz por ele, ele faz por você. Então, creio nesta palavra
Porque nada vai lhe atingir enquanto você estiver em Deus, enquanto você não descer o nível das pessoas que estão querendo e que estão buscando te atormentar, no qual você está em Deus, um Espírito Santo que habita em você, jamais você vai ser tocado, porque o Deus que você serve, porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai deixar que ninguém chegue até você, porque de lá do meio mesmo, ele vai ficar no meio do caminho, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então entenda isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor ele está a pelejar por você naquele lugar onde você está, seja no seu trabalho, seja na sua escola, universidade, seja na sua faculdade, seja onde for, seja no hospital, ou seja num presídio, ou qualquer lugar que você esteja no seu motivo, ou que você está passando, mas Deus está pelejando por aqueles que estão com Ele, segundo a palavra e segundo sendo o coração dele, assim como foi como Davi com Saul. Porque Saul perseguia Davi com as coisas que não provinham do Senhor. Então entendam que isso é motivo, um motivo no qual vocês devem entender que vocês devem permanecer retos. E esta palavra, neste programa, que se dá por nome de Um Passo de Fé, aqui na Rádio Gael, porque, pois, a palavra de Deus vem dizer que a glória de Deus é a glória de Deus que vai pelejar por mim e por você. Porque vocês saibam que lá em Romanos 3:23, a palavra 3:23, 24, no versículo 23, 24, a palavra vem dizer que pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Mas naquele tempo, Deus já justificava. Deus já justificava. Apesar de estar no primeiro testamento, Deus já justificava. Mas hoje, pela graça, Jesus Cristo nos justifica em meio ao pecado, ao seu pecado, ao meu pecado. Então, precisamos ter esse entendimento para que possamos, em nome de Jesus, saber como nós precisamos fazer nos nossos dia a dia. Orar ao Senhor e entender. Orar ao Senhor e entender. Porque muitas das vezes nós estamos intactos e esperando que Deus ele haja sem que a gente possa fazer nada, sem que nós possamos agir de forma nenhuma. Mas não, meus amados, nós precisamos fazer como os homens e as mulheres de Deus fazem. Como os homens e as mulheres de Deus, eles trabalham. Porque nada é para mim, nada é para você. Tudo é para a honra e glória de Deus. Então vocês têm que entender que o poder da oração, ele é que lhe dá acesso direto a um Deus que é santo e perfeito. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, voluntariamente nos ajudando a passar por momentos difíceis, nos dando o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Não apenas ele nos dá acesso àquele poder, mas aquele nos ensina como usá-lo para a sua glória e não para a nossa. Então, em nome de Jesus, sejam abençoados.
com a prática desta palavra, através das trilhas sonoras da Rádio Gael. Que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este programa, ele é um passo de fé. Então, dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Entregue-se a nosso Senhor Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Pelo poder do Espírito Santo, não por força, não por opressão. Então, ore ao Senhor e seja fiel, cumprindo os princípios dele. Porque Deus é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vocês precisam ter esse entendimento. Em nome de Jesus, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos pelas trilhas sonoras da Rádio Gael. Em nome de Jesus.